Fala pessoal, tudo certinho? É... Confesso que na aula passada eu deixei uma atividadezinha para vocês falarem dos tipos de arquivo, né? E tipo, deu nó na cabeça de muita gente, mas que esse nó, né, muitas vezes vocês não prestaram atenção no que eu pedi, não atentaram à aula que estava lá, os exemplos lá na aula, era só pegar, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né? A aula de hoje tem mais um objetivo, que é dar mais um nó na cabeça de vocês com relação ao Debian, com relação ao Linux. Mas é preciso, vocês precisam estudar mais, precisam criar esse hábito, né, de se familiarizar com o Debian 6.0, por causa do Linux. Ou então a gente vai estar perdendo tempo, beleza? Mas eu acredito muito no potencial de vocês e sei que a gente vai conseguir, tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos comandos, né, de navegação. Eu dividi lá, coloquei parte 2 e daí ainda falta outra parte para a gente ver, dividir em 3 partes, né? Eu estou organizando melhor os conteúdos com relação a essa pandemia, né, para que vocês entendam melhor, não sobrecarregue de conteúdos e daí fique fácil para todo mundo, né, conseguir aprender, certo? Vamos lá, eu trouxe o slide da aula passada, na nossa última aula, que é o slide o qual vocês precisam. Eu pedi lá eu acho que foi 3 ou 4 tipos de arquivo, né, que utiliza no Linux. Então, a barra é um tipo de arquivo que é um diretório, o asterisco é um arquivo que é um executável, o arroba também é um tipo de arquivo, o tiozinho é um backup, também é um tipo de arquivo, o igual é um socket, né? Então eu trouxe só para mostrar a vocês que as respostas estavam todas aí. Era só prestar um pouquinho de atenção, que eu falo isso lá na aula, era só pegar e colocar lá para constar a atividade de vocês. E muitos ficaram, né, endoidando, embromando, né, enfim, se preocupando com coisas que não deveriam, né? É o caso, eu vou até citar aqui como referência o caso de Matheus. Matheus está falando comigo, Matheus Oliveira, do terceiro Redsbase, está falando comigo agora. São 9h11, quinta-feira, dia 23 de abril. O Matheus está falando comigo, perguntando da atividade agora. Como sempre, a responsabilidade, né, sempre em bom tamanho, aí ele é topper nesse sentido. Enfim, acontece nas melhores famílias. Vamos lá, falar sobre isso, tá? Então, continuando essa parte da estrutura, hoje, né, a gente vai ver uma parte aí bem fundamental. Eu vou tirar aqui só para, deixa eu colocar por linha que fica melhor, que não angustia tanto vocês. Pronto, alterei aqui, que estava faltando, né, pra gente fazer. Deixa eu só checar uma coisa aqui, se o meu tá funcionando sim, se o microfone está funcionando. Vamos lá, né? Então, para isso eu trouxe, né, os arquivos. E vamos dar continuidade a outra parte da aula, falando ainda da parte de estrutura. Continuando a estrutura de arquivos e diretórios, a gente vai precisar entender uma coisa, tá? Quando a gente insere o comando ls-l no Debian, lá no Debian 6.0, no Linux, claro, ele vai listar o conteúdo do diretório com as informações básicas sobre esse diretório. Quando a gente está lá no Windows, por exemplo, que clica numa pastinha, fica o nome, fica a data de última modificação. Quando bota o mouse em cima, mostra o tamanho, alguma coisa desse tipo, né? Então esse ls-l, ele vai mostrar isso, né? Ele vai mostrar isso pra gente. Ele vai trazer as informações básicas sobre cada arquivo, sobre cada diretório que vai existir dentro do sistema. E a gente vai entender hoje esse funcionamento, né, que existe lá. Tranquilo? Que a gente vai dividir por colunas. A primeira coluna, né, nela nós teremos, ou vai vir sempre na primeira coluna um D ou um tracinho. A primeira coluna é referente a um D ou a um tracinho. Se vier o D significa que esse arquivo ele é um diretório. O que é um diretório? Um diretório é um caminho a executar outro arquivo, outra pasta. Um diretório é um caminho, é uma pasta que vai levar a outro caminho. O diretório é isso, né? Não é um arquivo também, só que vai levar a outro caminho. Tudo no sistema é arquivo, né? Se vier um tracinho na primeira coluna, um traço, ou um menos, ou um hífen, como vocês queiram chamar, né, significa que é um arquivo. Então, se é um arquivo, ele vai ser executado.
ele vai executar no sistema esse arquivo e vai deixar ele funcionando lá dentro desse sistema do Linux, beleza? Então a primeira coluna, toda vez, ou vem um D ou vem um tracinho. Após essa parte que chamamos de primeira coluna, essa vai ser essa única informação que vem o D ou o tracinho, nós teremos o que nós vamos chamar de segunda coluna. Nessa segunda coluna, né, vai ter essa sequência aqui de 9 caracteres, 9 letrinhas, né, que vai identificar as permissões que existem para esse arquivo ou esse diretório. Só é contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. E o que é que significa essas 9 coisas? Significa leitura, escrita e execução, respectivamente. Leitura, escrita e execução para cada arquivo. Isso é assunto que a gente vai ver lá na frente, que são as permissões dos arquivos e diretórios, né? Mas cada um aqui tem um significado. Essas letras sempre vão se repetir dessa forma, ou seja, seguindo a sequência RWX. Se ele não tiver alguma permissão dessa, no lugar da letra vai vir um traço, dizendo que ele não tem, por exemplo, ele não tem permissão de leitura. Então, no lugar do R vai vir um tracinho. Não tem permissão de escrita, outro tracinho. Não tem permissão de execução, outro tracinho. Isso é assunto que a gente vai falar lá na frente, tá? O que vocês precisam entender agora é que nessa segunda coluna vai conter, né, 9 caracteres aqui, 9 letrinhas. Essas 9 letras, e elas pertencem às permissões para os arquivos ou diretórios do sistema. Após essa coluna, essa segunda coluna, teremos a terceira coluna. Ela vai trazer, né, trará como informação o número de link. Após essa sequência de caracteres aqui, vai vir um númerozinho, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou qualquer número. Número 9, número 8, 7, não tem número específico. E esse número significa o link para o arquivo. A gente vai ver lá na frente também que tipo, eu posso executar o arquivo por um link. Ou seja, a partir do momento que eu chame esse número, né, que vem lá ao lado do nosso arquivo, eu posso executar ele através desse número, através desse link aí, né, no nosso arquivo. Eu vou executar o arquivo através do númerozinho que vem associado a ele. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na prática. Continuando a estrutura, a quarta coluna trará o nome do dono do arquivo e o grupo a qual esse dono pertence, que é uma coluna só. Ou seja, o arquivo, vamos supor que o nome do arquivo é exercício, certo? O nome do arquivo é exercício. Então, quem criou esse arquivo foi aluno. Esse primeiro nome aqui vai corresponder ao dono. Minha letra fica mais bonita aqui nesse negócio. Esse primeiro nome vai corresponder ao dono do arquivo, ou seja, quem criou o arquivo. E esse segundo nome aqui é o grupo do dono. O grupo, agora ficou bonita que só a fé. É o grupo, isso aqui era para ser um R, certo? Agora dá para ver que é um R, claro. É o grupo a qual esse nome pertence. Beleza? O grupo a qual o dono pertence. Não entendi nada. Não entendi nada. Vamos com calma. Nós temos, por exemplo, na escola, os professores e os coordenadores, certo? Por hipótese, todos eles vão pertencer, ou seja, os professores pertencem ao grupo professores e os coordenadores pertencem ao grupo coordenadores. Então, eu posso criar um arquivo. Se eu criar um arquivo, quem criou esse arquivo foi Gelmire, que vai estar aqui nesse primeiro nome. E o grupo a qual eu pertenço é o grupo professores. Quem criou o arquivo foi Anderson. Anderson vai estar nesse primeiro nome aqui. Porém, Anderson pertence ao grupo coordenação e não professores. Pode acontecer, né, de que eu queira colocar o dono do arquivo ou qualquer usuário do arquivo dentro de um grupo já pertencente. Ou seja, o William está na função de gestor, só que o William também é professor. Deu para entender? Então eu posso pegar uma pessoa e colocar dentro do grupo que vai ser direcionado a outra coisa. Então atentem a isso. O primeiro nome sempre vai ser o dono, ou seja, vai ser a pessoa que criou o arquivo. E o segundo nome, o grupo a qual esse dono pertence. Eu vou explicar isso na prática daqui a pouquinho para vocês entenderem melhor, certo? A quinta coluna
nós teremos o tamanho do arquivo ou o diretório especificado em bytes. Lembrei daquela música da cadeira, né? A quarta cadeira te estou numa mesa. Bateu o momento Valdeci, né? Ele cantou, mas agora não. A quinta coluna vai trazer o tamanho do arquivo ou diretório especificado em bytes. No caso, para o arquivo que eu peguei o exemplo, ele tem 4092 bytes de tamanho. Daqui a pouco na prática eu tenho certeza que vocês vão entender melhor, certo? Eu vou mostrar no programa funcionando. A sexta coluna teremos a data e a hora da última modificação do arquivo ou diretório. Então, aqui, esse arquivo ele foi modificado por último em outubro, dia 28, às 20 horas e 30 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, a última data de modificação desse arquivo na sexta coluna. A sétima coluna vem com o nome do arquivo ou diretório, no caso o nome que ele vai ter, certo? Então, eu acredito que o que a gente tem para ver hoje é isso aí. O que é que eu vou querer como atividade para vocês? Eu vou querer um resumozinho do caderno, especificando esses tipos de arquivo que vocês entenderem, vocês eu vou mostrar para vocês lá na prática como é que isso funciona. Vou inicializar só o VirtualBox aqui, beleza? Pronto, o sistema já está inicializando aqui. Só para eu mostrar para vocês, né? Ele funciona, beleza? Só ele inicializar para vocês entenderem as informações básicas dos aplicativos. Qualquer coisa fica voltando a aula lá, né, e fazendo o processo, entendendo o funcionamento direitinho que vai dar certo, beleza? Se a gente utilizar apenas o comando ls, ele vai listar todos os arquivos que estão aqui, ó, o conteúdo dos arquivos que estão aqui. Se eu colocar ls -l, tudo minúsculo, aí ele vai trazer, vai listar o conteúdo, ou seja, dentro desse diretório que eu estou aqui, tem todos esses conteúdos que estão aqui e as suas informações básicas. O que é que eu preciso identificar aqui, ó? A primeira coluna é só esse primeiro dígito que está aqui, ó. A primeira coluna é daqui até essa parte toda de baixo. Estão vendo que na primeira coluna ou tem o tracinho ou tem um D. O que é que implica lá no nosso funcionamento dos arquivos? Quando é um tracinho é um arquivo, quando é um D é um diretório. Beleza até aí? Tudo isso que tem tracinho é arquivo. Tudo que tem um D é um diretório. Beleza? Essa é a nossa primeira coluna. A segunda coluna, você vai contar os 9 dígitozinhos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já está aqui os 9. O que são esses 9 que eu perguntei lá, que eu expliquei lá na aula? Os 9 que tem aqui, né, serão a sequência de permissão para esse arquivo. O que eu posso fazer através dele, o que eu posso fazer com ele, o que eu posso executar, né, dependendo dele. E por último aqui, né, essas permissões vão fazer referência que a gente vai estudar lá na frente sobre esse tipo de arquivo. Beleza? E vai ver bem direitinho. Vamos lá. A terceira coluna que vai estar aqui é os números que eu falei a vocês. O que são esses números? Esses números são os links. Links são ligações para os arquivos ou diretórios. Eu posso executar esse arquivo através desses links aqui. Beleza? Isso aqui está referente à nossa terceira coluna. Recapitulando. Primeira, segunda e aqui terceira coluna. Certo? A quarta coluna é esses dois nomes aqui. A quarta coluna, esses dois nomes. O primeiro nome é o dono do arquivo, ou seja, quem criou esse arquivo 10.txt foi Gelmiri, e Gelmiri pertence ao grupo Gelmiri, ao grupo de usuário Gelmiri. Observa que nessa mesma coluna eu tenho aqui, ó, root. Quem é o root no sistema? O root é o administrador do sistema. O root é o administrador do sistema. Então, como assim? O que é que acontece? O root, como administrador do sistema, é quem tem total permissão sobre o sistema. Quem criou esse arquivo aqui foi o root, então não fui eu. Quem criou já foi outro usuário e esse usuário pertence a outro grupo de usuário. Então, existem permissões para esse arquivo
que eu ou qualquer outro tipo de usuário comum não pode editar ele. Porque quem criou esse arquivo foi o root e eu não pertenço ao grupo de root, eu não sou um administrador do sistema para isso. Beleza? Então quem criou foi o root e root pertence ao grupo de root. Esse aqui quem criou foi o usuário comum Gelmir e eu pertenço ao grupo Gelmir. Vamos supor que eu queira adicionar o usuário João. E eu não quero criar um grupo especificamente para João. Então, como o João é um usuário comum, eu posso pegar João e colocar ele dentro do grupo, né, Gelmir. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que os arquivos de João e o meu vão ficar juntos aqui dentro dessa parte do diretório. Beleza? Então, essa é a nossa quarta coluna. E nessa quarta coluna, o primeiro nome corresponde ao dono do arquivo e aqui é o grupo a qual ele pertence. Certo? A quinta coluna é o tamanho do arquivo em bytes. Ou seja, eu criei um arquivo, mas esse arquivo não está ocupando nenhum tamanho em nada. Ele tem 0 bytes de tamanho. Esse outro aqui é um diretório. Ó. Por quê? Porque ele começa com D. D significa que é um diretório. E esse diretório tem 4096 bytes. Eu tenho outro arquivo que está aqui, ó. Esse arquivo tem 171 bytes. E assim por diante. Certo? Então, voltando. Primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta coluna, quinta coluna. A sexta coluna vai trazer a data de última modificação desse arquivo. Ou seja, a última vez que esse arquivo foi manipulado, que ele foi alterado, foi dia 10 de março, às 20 horas e 12 minutos. Certo? A última vez que esse diretório aqui foi alterado foi dia 9 de março, às 19 horas e 34 minutos. Beleza? E a última coluna, voltando. 1, 2, terceira, quarta, quinta, sexta. E aqui a sétima e última coluna corresponde ao nome desse arquivo. Então, esse arquivo aqui desta linha, né? Se você quiser fazer a leitura, isso aqui é um arquivo, nessa primeira linha. Ele vai ter essa sequência de permissão. Tem o link 1. Tem o dono do arquivo, Gelmir. Gelmir pertence ao grupo Gelmir. Tem o tamanho de 0 bytes. Foi modificado dia 10 de março, às 20 horas e 12 minutos. E o nome dele é arquivo 10.txt. Certo? Outro. Diretório. Diretório vai ter essas permissões para ele. Vai ter o link 2. Quem criou foi Gelmir. Gelmir pertence ao grupo de usuários Gelmir. Tem o tamanho 4096 bytes e foi manipulado por último dia 9 de março, às 19 horas e 34 minutos. Beleza? Praticamente é isso. Essas informações básicas. Então estudem que a gente vai precisar, né, se adiantar aí a mais conteúdos no sistema. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, né, que a gente esclarece as dúvidas aí para vocês. Espero mesmo que vocês tenham compreendido direitinho. Beleza até aí? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.